Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós ouvimos aqui senadores do PT que colocaram suas posições em relação à emenda constitucional número 55. O interessante, senhor presidente, é que eles se referem a essa medida provisória, a essa emenda constitucional, como se nós estivéssemos no governo há 13 anos. A pergunta que se faz às senadoras e ao senador que me antecedeu é quem foi o responsável por este quadro atual que nós estamos vivendo. O senador mesmo colocou dizendo o seguinte: eu fiz uma avaliação de países que compõem a ONU e nas crises eu não vi nenhuma medida austera como essa. Não procede. Contrário. Esta medida, ela é a mais palatável possível diante do desastre que foi instalado neste país pelo PT nos últimos 13 anos. Sabe por quê? Porque nos outros países nós tivemos o confisco direto no salário do cidadão. Foi confiscado o dinheiro dele. Nem isso ele teve o direito a receber, para superarem as crises, como fizeram os países Portugal, Espanha e Grécia. Mas essa medida aqui, por que desse alarde todo? Ora, nós vamos conter aqui os gastos. Ora, eu sei que o PT sempre foi a política perdulária. Achar que pode gastar dentro de uma visão de poder, de projeto de poder, não no bem-estar dos cidadãos. Esta é a grande verdade. A medida é dura? Não. Ela é exatamente adequada para o momento. Ora, pergunto ao senador que me antecedeu, que país que vive uma crise hoje, ou que já superou, que tivesse tido um governo como o PT durante 13 anos? É algo inédito, é avassalador. É como eu comparar, como ortopedista, um atropelado por uma bicicleta e um atropelado por uma carreta. É o PT. O PT atropelou o país, destruiu a nação, endividou. Aí falam, mas os telefonemas foram a mais de brasileiros que são contra. Os brasileiros que estão mantidos na estrutura dos sindicatos apaniguados pelo Lula, pela Dilma, e que estão lá com caixa cheio e podendo telefonar para o Senado Federal. Os 12 milhões de desempregados não têm nem telefone, não têm emprego, não têm condições mínimas sequer de se pronunciar. Então, o quadro que nós estamos recebendo é realmente um quadro de uma gravidade extrema. E aí vem as teses, olha, vamos penalizar a saúde, vamos penalizar a educação. Quem penalizou a saúde foi o PT. Fechou 25 mil leitos no país, destruiu toda a estrutura das Santas Casas, inviabilizou o atendimento do SUS, contingenciou o que não tinha, porque, na verdade, o financiamento, ou seja, a peça orçamentária do PT, sempre foi uma ficção. Ela não tem nada de realista. Ela é exatamente aquela tese que diz, olha, acreditem porque o governo terá um superávit de 50 bilhões. Entrega o Brasil com menos 170 bilhões negativo, com um PIB de menos 3,5%. Isso é exatamente o que o PT entregou ao país. E, de repente, diz, olha, os movimentos sociais estão vindo aqui, movimentos sociais mantidos pela estrutura do PT enquanto governo, que realmente, sim, foram muito bem acalentados.
o cidadão que estava ali para poder receber o seu salário e ter o seu emprego foi totalmente desassistido. Ficou só no trabalhador e os aposentados. Que situação eles vivem hoje? Os fundos de pensão todos assaltados. O cidadão não tem a garantia amanhã de sobreviver da sua aposentadoria. Mas aí pregam, olha, o comprometimento também da educação. A educação foi contingenciada, bloqueada. A grande diferença, senadora Ana Amélia, é que esta emenda constitucional, ela traz o poder para o Congresso Nacional. Esta é a verdade. O Congresso agora vai decidir o que deve fazer e quais são suas prioridades. Não é transferir para presidente ou presidente da República a prerrogativa de uma canetada só, dizer, eu vou contingenciar e vou priorizar outras áreas. Agora não. O que essa emenda constitucional coloca, com muita clareza, o que é que nós estamos limitando? Gastos. Qual é o teto dos gastos? Ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Agora, é impossível colocar na cabeça do PT e de seus seguidores a diferença entre piso e teto. O teto são todas essas estruturas de governo. O piso é da saúde e da educação. Piso é patamar mínimo. Nós podemos amanhã pegar 50% do orçamento da União e destinar para educação e saúde. A educação e saúde não tem limite. A educação e saúde não tem limite. É porque não leram a PEC. Ou se leram, não souberam interpretar. O português está claro. Nós temos aqui o teto para gastos públicos, com o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Agora, na saúde e na educação, nós temos o piso. Em 2017, nós já vamos estar com o piso para a saúde, o que dentro do projeto do PT nós só chegaríamos em 2020. Mais 9 bilhões para a saúde. E daí, nós vamos priorizando de acordo com a nossa capacidade de mobilização dos senadores e deputados federais. Então, essa tese é exatamente infundada, insustentável. Agora, dizer, senhor presidente, que nós vamos ali fazer com que amanhã tenha um referendo. Senadora Ana Amélia, nós estamos com um doente em estado terminal. É o país, hoje, totalmente desacreditado, precisando de mudanças para poder corrigir a rota que o PT nos impôs nesses 13 anos. Da corrupção, da má gestão, da incompetência, do uso indevido da máquina pública para seu projeto de poder. Por isso, senhor presidente, termino dessa vez. Por isso, senhor presidente, eu agradeço o tempo e digo, vamos debater com conteúdo, vamos mostrar o que é realmente a realidade que o Brasil vive hoje. Nós temos que limitar também pagamento de juros, mas quem fez a dívida? Não fomos nós que fizemos a dívida. Quem fez a dívida foi o PT. Ele que assinou o contrato e disse que está tudo ótimo, não tem problema algum. Agora, no momento em que a casa cai, no momento em que a máscara cai, no momento em que o Brasil diz o rei está nu, aí agora eles querem dar uma, tá certo, de não conhecerem o que fizeram no Brasil nos 13 anos. Então, senhor presidente, a realidade é que a medicação correta neste momento é nós aprovarmos a PEC 55 para resgatar parcialmente o desastre do PT no país. Muito obrigado.